Não tem valor na face da terra que pague um trabalho bem feito. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Estou apresentando aqui simplesmente uma TUG, uma tomada de uso geral. Visite meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. O capricho de um profissional, o cuidado que um profissional tem a fazer uma atividade, a preocupação de seguir a norma, a preocupação de entender a necessidade do cliente para resolver problemas simples, eu considero isso muito fantástico, porque são poucos os profissionais que tem essa preocupação na cabeça de fazer um trabalho para qualquer pessoa como se ele estivesse fazendo um trabalho para ele. Quando a gente fala de uma tomada TUG, tomada de uso geral, tem muitas pessoas no mercado, chamadas de eletricistas, que conseguem fazer uma tomada de uso geral, conseguem fazer a ligação de uma tomada de uso geral. Só que são poucas as pessoas, esses eletricistas, esses tecnólogos ou engenheiros, que seguem a norma. E qual é a norma? ABNT NBR 5410. O que fala essa norma relativo a tomadas, relativa à instalação de uma tomada? Tá? Essa norma ela dá ideias básicas do que precisamos fazer para, pelo menos, essa instalação ficar segura e eficiente para o cliente. Eu uso o termo barata, segura e eficiência, tá? Quando você segue a norma de tomadas ou da NBR 5410, a norma em geral da eletricidade, lá você descobre qual a tomada eu vou usar numa TUG? Qual a posição da tomada? Qual a altura que eu vou pôr aquela tomada para aquele equipamento? Quais são as cores de fio que eu preciso ter na minha tomada e por quê? Eu tenho vários vídeos nos meus canais que eu falo sobre cores de fio da NBR 5410 e por que tem essas cores de fio. No que elas ajudam? Será que a ideia da norma é fazer a gente gastar dinheiro com fio colorido? Tanto é que eu explico em alguns dos meus vídeos que na média geral, se você comprar 10 rolos de fio branco e 10 rolos coloridos de fio, a diferença, na maioria dos casos, é muito pouca. Em alguns casos não tem nem diferença, porque para a revenda de acordo com a seção ou bitola do fio. Tem alguns fios que é exceção, que é pouco procurado, né? E aí acaba sendo um pouquinho mais caro, mas na média geral acaba tendo um preço equivalente, quando não igual. Então eu tenho aqui o azul para o neutro, desse lado. O aterramento aqui no centro, nesse buraquinho lá em cima. E a fase aqui eu estou usando vermelha nesse outro buraquinho aqui, ó. Tá? Ah, eu não posso inverter? Eu quero a fase aqui, eu quero o neutro lá. Ou eu quero terra aqui, ou eu quero terra lá. A questão, o que eu tenho observado em muitas instalações é que muitos profissionais, pela falta de conhecimento, têm feito isso, têm invertido os fios, não têm se preocupado com as cores de fio e não estão nem aí para as normas, tá? Mas quando você contrata um profissional qualificado, ele sabe exatamente
Uma vez que você falar o que você quer ligar naquele ponto de tomada, ele sabe exatamente qual a tomada comprar. Como assim qual a tomada? De 10 ou de 20 amperes? Ele sabe exatamente qual a altura que vai colocar. Como assim a altura que vai colocar? A 30 centímetros do chão, a 1,10 m do chão, a 2 metros do chão. Ele sabe também a posição que vai colocar, deitada assim ou em pé. Aqui assim, ó. Então, não é simplesmente você chamar uma pessoa que ela vai instalar a tomada e vai estar tudo certo. Eu tenho observado diferenças de preços muito baixas. A pessoa, por causa de R$50, muitas vezes, põe fogo numa instalação para não pagar um profissional qualificado. Uma vez uma pessoa me perguntou, para que eu preciso de um engenheiro se o meu eletricista sabe fazer a eletricidade melhor do que o engenheiro? O ponto de vista dessa pessoa não está errado, porque o engenheiro ele não foi preparado, ele não é engenheiro para fazer instalações elétricas. Ele tem conhecimento acima do eletricista e os dois precisam trabalhar juntos. Tem engenheiro que faz instalações elétricas, tem engenheiro que nunca fez uma instalação elétrica, mas está lá no projeto, está lá seguindo, está lá montando a norma, ajudando a mexer na norma, melhorar a norma, está lá fazendo o cálculo de carga e demanda, tá? Então, o ponto de vista da pessoa que falou isso não está errado, porque o engenheiro não é para fazer instalações elétricas. Quem faz instalações elétricas é o eletricista, tá? Não que o engenheiro não saiba fazer, e sim porque ele precisa se dedicar para coisas mais importantes para o futuro da eletricidade e também o desenvolvimento daquele eletricista. Então não é simplesmente querer instalar uma tomada. Quanto você cobra para instalar uma tomada? É a pergunta que a pessoa faz. Aí a pessoa ainda tem o tempo. Você não vai demorar nem 30 minutos para instalar uma tomada. Só que aí ela não te fala que se tem fios chegando. Eu já fui instalar tomadas para um conhecido. Eu até cobrei barato para ele na época. Quanto você cobra para instalar uma tomada? Eu dei um valor. Ele falou, tá legal, vamos lá então. Quando eu cheguei lá, chegavam apenas 2 fios da mesma cor na caixinha. E os fios já tinham sofrido aquecimento. Estava quebrando, tá? Ou seja, eu tive que repassar todo um circuito e adicionar fios novos, mais o fio de aterramento, e também colocar a tomada do modelo novo, já que a dele na época era do modelo antigo. Eu tenho esse vídeo no canal onde eu estou fazendo esse serviço. Caso vocês quiserem vê-lo, é só acessar os meus canais do YouTube. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço sempre aos participantes do canal, na hora de mexer com a eletricidade, não dê bobeira. Contrate pessoas qualificadas e que obedeçam às normas ABNT NBR 5410. Não esqueça, quando você dá um joinha e compartilha com seus amigos, você faz com que o canal seja mais visto e divulgado pelo YouTube. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.